tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Amém, igreja? O grupo de louvor veio aqui e cantou, vai valer a pena. A irmã que dirigiu o culto, a palavra que ela leu foi sobre gratidão, sobre os leprosos que foram gratos ao Senhor, ou melhor, um leproso, 10 foram curados e apenas um retornou, e ainda era um estrangeiro. O tio Cláudio esteve aqui e ele leu sobre a casa que foi firmada na rocha. Hoje, o que eu vim falar para a igreja do Senhor é sobre motivos que nós, crentes, salvos, filhos de Deus, nós sofremos. Quantos se lembram do Natal do ano passado, Natal de 2019? Tu passou com a tua família, com teus amigos, na praia, não sei onde tu passou. Depois veio o ano novo, tu te confraternizou, tu felicitou as pessoas, que seja um bom 2020, que Deus te abençoe. Quando eu escutava essa palavra, eu me lembrava muito da irmã Rosana, do Wander e daquela família. Provavelmente, no dia 31 de dezembro do ano passado, eles se reuniram e o Vanderlei estava junto com eles. E talvez eles não tivessem a mínima noção do que o ano de 2020 estava reservando para eles. E talvez, em algum momento, eles perguntaram ao Senhor, eles questionaram ao Senhor: por que o meu pai? Por que o meu esposo? Tantas pessoas no mundo. Nós vimos agora, anteontem e ontem, assaltos cinematográficos muito grande, uma repercussão muito grande. E nós pensando, esses homens mal trocaram tiro com a polícia. Por que não eles? Porque nós, cristãos, eu me lembro da cirurgia do meu pai, faz aproximadamente um ano. Ele também passou pelo vale da sombra da morte, graças a Deus está curado, recuperado. Ontem esteve ali na Santa Ceia, na sede, depois de um longo período fora. Mas aí eu pergunto, por que a igreja? Por que nós sofremos? Eu anotei 3 motivos, eu não quero ser muito longo nessa noite. Motivo número 1, que nós sofremos pelas nossas escolhas. Quer que eu te dê um exemplo? Vou te dar um exemplo da Bíblia. Sara recebeu uma promessa do Senhor Jesus, de Deus. Sara recebeu uma promessa de Deus, que ela teria um filho com seu marido. A promessa demorou um pouco. O que Sara fez? Aconselhou o seu marido a deitar com Agar, que era sua serva. Ela deitou, teve um filho que não era projeto de Deus. As nossas escolhas, às vezes, trazem problemas. Temos aqui um fiscal de trânsito. Alguém aqui já foi multado por excesso de velocidade? Eu fui, o Wander foi, o pastor Adriano foi. Minha pergunta para ti, Wander, Adriano: a culpa é tua ou do azulzinho, do radar que está lá? Quem acelera o carro? E aí o que nós fazemos? Colocamos a culpa no outro. Primeiro motivo, guarde no teu coração. Muitas vezes nós sofremos por causa nossa, porque nós criamos os nossos problemas. Segundo, motivos que nós sofremos por causa da nossa desobediência. Exemplos na Bíblia, eu anotei 2. Adão, o primeiro homem. Por que ele sofreu? Porque ele foi desobediente a Deus. Deus
Ele foi e fez. Ele tinha uma ordem expressa, não faz. E ele fez. Depois ele o quê? Sofreu. Outro exemplo, Jonas. Deus tinha mandado ele pregar contra uma cidade. O que Jonas fez? Não, eu não vou. Ele foi desobediente à voz do Senhor. Foi para o barco, foi para alto mar. Começou um temporal, tiraram sorte, jogaram ele no mar, o peixe pegou. Os irmãos conhecem a palavra. Tudo aquilo, se ele tivesse sido obediente, o Senhor direcionou, Deus direcionou ele para um local, ele foi para outro. Se ele tivesse, nós nem teríamos essa menção na Bíblia. Se ele fosse obediente, mas ele escolheu o que? Ser desobediente. Terceira razão, motivo que nós sofremos, e esse é o mais importante: permissão de Deus. Deus permite o sofrimento. Irmãos, eu não sou contra nenhuma igreja, muito pelo contrário, quanto mais igrejas, melhor. Se eu não me engano, foi o pastor Adriano que falou no domingo aqui nesse altar. Quanto mais igreja, não tem problema a igreja, o problema é abrir boteco, boate, não foi isso que o irmão falou? Nós não somos contrários a nenhuma igreja. Mas eu tenho uma notícia para te dar essa noite: o cristão sofre. Esse negócio que é só vitória, só bênção, não é a igreja. Não é. Tem exemplos na Bíblia. Abraão, o Senhor, depois de Agar ter um filho, Sara teve um filho também. O menino tinha 8 anos. O Senhor pede ele a Abraão. Abraão pega a criança pela mão e sobe ao monte para matá-lo. Permissão de Deus. Vocês acham que Abraão não estava sofrendo? Quantos pais, quantas mães nós temos aqui? Imagina se o Senhor Jesus te pede hoje: Wander, hoje, quantos anos teu filho tem? 4. Pensem, o Senhor fala claramente com o Wander: eu quero teu filho. Sobe no morro da polícia. Ah, mas tem um conselho tutelar, tem a polícia, não me interessa. O Senhor pediu. O que vai ser feito? E foi o que aconteceu com Abraão. Segundo exemplo, José, qual mal José fez para os seus irmãos para que ele fosse vendido? Nenhum, nada. Só que ele tinha uma promessa em cima dele. Deus tinha designado José para algo muito grande. Os seus irmãos não aceitavam. Terceiro exemplo da Bíblia: Davi foi perseguido por Saul. Mas tu precisa entender: quem não quis mais Saul foi Deus. Davi não tinha nada a ver com essa história. Saul não precisava perseguir Davi. Quantas vezes nós lemos Davi no deserto, dormindo em pedra, com medo, com um exército atrás dele? A vida do cristão não é só alegria, não é só prosperidade, não é só bênção, não é só vitória. Quantos aqui hoje tem algum tipo de problema? Todos temos. Se tu disser que tu não tem nenhum problema, tu está mentindo. E tu sabe que tu está mentindo. Seja um problema de saúde na família, um problema financeiro, um problema sentimental, eu não sei. Um dos exemplos mais impressionantes da Bíblia, Jó, ele era rico, e da noite para o dia, literalmente, ele ficou pobre. Ele tinha 10 filhos. 10 filhos. Uma vez eu falei lá na Santa Rosa. Alguém aqui tem mais de 4 filhos? O Cláudio tem 4? Não entendi. 4, vamos deixar 4. 4 filhos, imaginem. O Cláudio congrega aqui, e numa noite trágica ele perde os 4 filhos, as 3 meninas e o Israel, e os 4 são velados aqui na igreja. Jó perdeu 10 filhos.
na mesma noite, na mesma hora, após ficar pobre. Além disso, veio uma enfermidade tão maligna, tão horrível, que as unhas dele não serviam para coçar as feridas. Ele teve que pegar um caco de telha. Permissão de Deus. Só lembrando que Satanás chega na presença de Deus e Deus testemunha a favor de Jó. Diz: tu tem visto o meu servo Jó, homem reto, temente? Satanás diz: sim, mas tu dá tudo para ele. O que o Senhor Jesus disse? Faz com ele o que tu quiser, só poupa a vida dele. Quantos de nós, se acontecesse algo semelhante, permaneceríamos firmes com o Senhor? Lembrando que foi permissão de Deus. Alguém falou aqui, eu acho que o tio Cláudio, sobre Paulo, né? E ele estava anotado aqui. O quanto Paulo sofreu por amor ao Evangelho, e tudo permitido pelo Senhor. Vamos para a lista que eu anotei: chibatada, naufrágio, picada de cobra. E Paulo e Silas, depois das tantas vezes que eles apanharam, era meia-noite, e eles estavam fazendo o quê? Paulo e Silas? Orando, cantando louvores e adorando ao Senhor. Eles tinham sido massacrados. Nenhum homem, nem vou citar as mulheres, mas nenhum homem que está aqui aguentaria o que Paulo e Silas sofreram. E eles estão lá meia-noite e poderiam estar questionando a Deus, poderiam estar questionando Jesus: mas nós estamos fazendo apenas a tua obra, por que isso tudo tem ocorrido conosco? Mas o que eles estavam fazendo? Adorando ao Senhor. Além disso, Paulo ainda tinha um espinho na carne, e ele orou. Irmão, com todo respeito aos pastores, aos presbíteros que estão aqui, mas era Paulo, não era Moisés. Paulo orou e o Senhor disse: a minha graça te basta. Eu me questiono muito quantas vezes nós vamos orar e o Senhor vai responder: Moisés, a minha graça te basta. E quantas vezes nós diremos amém e nem oraremos mais sobre essa situação, porque a Bíblia nos diz que Paulo orou 3 vezes e parou. E o Senhor disse: a minha graça te basta. Estevão, o primeiro mártir da igreja, estava sendo apedrejado, e ele olha para o céu e contempla Jesus, e ele ainda disse: não coloque esses pecados na conta deles, perdoa eles. Eu citei vários nomes da Bíblia, mas vamos chegar no principal deles: Jesus. Se eu não estou enganado, ontem à noite, lá na Santa Rosa, quando o pastor pregava, o pastor usou a mesma ilustração sobre Jesus. Jesus não fez nada, e foi colocado na cruz. Nada. Ele amou, curou, aconselhou, perdoou. E aí ele está no Getsemane, sabendo que dali poucos minutos, poucas horas, ele ia ser crucificado. E ele faz uma oração ao Pai. E o que ele diz? Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Na Bíblia não tem resposta de Deus para ele, mas eu tenho certeza absoluta que Deus naquela hora disse assim: o que eu mandei tu fazer, tu faz até o final. Aí ele vai para a cruz, e quando ele está pregado na cruz, ele olha para o céu, e alguns dizem que Deus virou as costas, mas pensa, ele está pregado na cruz, e talvez ele queria ter um momento de comunhão com Deus, e ele fala, Jesus fala: Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que tu me abandonaste? E eu te pergunto, igreja,
Quantos de nós nos últimos dias temos dito a Deus orando: por que tu me abandonou? Por que tu não me enxerga mais? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho te buscado, e tu não faz nada. Quantas vezes eu, Moisés, me ajoelho, estou desempregado há 1 ano e meio, e graças a Deus, Deus não tem deixado de faltar nada na minha casa, mas muitas vezes eu questiono o Senhor, e digo assim: Senhor, eu sou... porque a gente gosta de barganhar, e muitas vezes jogar no rosto de Jesus que a gente faz. Senhor, eu sou dizimista fiel na tua casa, no pouco, no muito, eu sempre fui, e por que tu tem me desamparado? Jesus diz assim: olha a tua conta bancária. E eu consulto a minha conta bancária e eu fico com vergonha, porque o saldo que eu tenho é suficiente para eu viver mais 1, 2 anos, e ainda assim eu questiono o Senhor. Ainda assim eu digo: por que tu tem me desamparado? E o Senhor diz: olha a tua conta bancária, pega a tua conta do teu celular e consulta. E eu olho e eu me envergonho, eu digo assim: Senhor, me perdoa, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou mesquinho. E nós, igreja do Senhor, talvez tu está pensando que você de casa com essa chuva para ouvir essa palavra, mas eu te digo, o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, eu me emociono toda vez que eu venho aqui, ou que eu vejo o Wander louvando. Irmã Rosana, o Vanderlei foi, mas o teu filho ficou, e tu tem que glorificar a Deus, porque o Wander passou pelo vale da sombra da morte, e ele está aqui, vivo, glorificando a Deus. Não questiona mais o Senhor. Quando, lá na Santa Rosa, se eu não estou enganado, no culto de ceia, o pastor Sérgio testemunhou que a senhora, no dia do velório, viu o Vanderlei subindo uma escadaria para o céu. A nossa esperança, igreja, não é carro, não é casa, não é bênção, mas é um dia a irmã Rosana chega no céu e vê o Vanderlei e poder abraçar ele. O Wander é a mesma coisa, a família deles, eles chegarem lá e dizer: que bom, aquela igreja abriu para que nós fôssemos restaurados, salvos, para estar contigo aqui, vivendo uma vida eterna. Aleluia! A vida que nós vivemos aqui, igreja, muitas vezes eu paro e penso: o que eu preciso conquistar nessa vida que eu estou vivendo aqui? Nada. Jesus, quando morreu, quando se separou de Deus, irmãos, nada foi pior do que chibatada, do que ele ser cuspido, coroa de espinhos. Não! O pior de tudo foi ele ter se separado de Deus, do Pai. Ele estava no céu, do lado de Deus, e ele vem aqui morrer pelo pecado do Wander, do Cláudio, do Adriano, do Sérgio, do Moisés. E nós muitas vezes reclamamos, questionamos a Deus e dizemos: Deus, até quando vai essa situação? O Senhor te diz nessa noite: o que tem acontecido contigo é permissão minha. Para de questionar. Quem és tu para questionar as minhas decisões? Eu tenho 2 filhas, a Valentina tem 5, a Ana tem 8. A hora de dormir, quem determina sou eu e a mãe delas. Elas não negociam conosco. Se eu disser: tu vai dormir 9 horas, elas vão dormir mesmo sem sono. E nós, igreja do Senhor, por que nós questionamos tanto o Senhor Jesus, tanto a Deus? O sacrifício que Ele fez na cruz, sem nós merecermos, não foi o suficiente. Porque somos questionadores. Por quê? Por quê? Por quê? O Espírito Santo geme nessa noite e pergunta: até quando tu vai questionar? Tem um hino que o título é Questiona ou Adora. Hoje de tarde, eu escrevendo isso aqui, irmãos, falo e temo e tremo diante de Deus, e eu me lembrava desse hino. Sabe o que o Espírito Santo falou bem claro? Esse hino não é meu. Por quê? Porque nesse hino fala: questiona ou adora.
uma bobagem. Eu vou questionar ou vou adorar. Esqueça isso. Esqueça. Abraão questionou a Deus quando pediu o único filho dele. Pegou o guri pela mão, subiu e estava prestes a matar a criança. E nós? Será que o que o Senhor Jesus tem nos pedido ultimamente, será que é tão difícil? Será que é tão difícil tirar uma escala na cachoeirinha? Será que é tão difícil tu acordar na madrugada e orar? Será que é tão difícil a gente jejuar? Quantos agora estão no leito de hospital? O pastor Sérgio falou aqui, uma mãe de família baixará a sepultura amanhã. Pensou nisso? Eu tenho pai e mãe vivos. Quando meu pai se operou, o ano passado, é um sábado de manhã, dia 30 ou 31, não me lembro, acho que foi dia 30, nós estávamos na recepção do hospital. Ele entrou 7 horas, 7h30, 8 horas, a família estava toda reunida ali, e conversando sobre vários assuntos. Mas em muitos momentos a minha mente, as minhas irmãs falando, minha mãe falando, e a minha mente eu dizia assim: e se o meu pai morrer naquela mesa? Qual vai ser a minha atitude? Eu vou me desviar? Eu vou me revoltar? Eu pensava muito nisso. Eu vou sair da igreja porque Deus não atendeu o pedido do meu coração. E nós estávamos na porta, a porta onde o médico sairia para nos dar a informação de como tinha sido a cirurgia. E era por volta de 11 horas, o médico aparece. E nós vamos assim, correndo até a porta. E o médico fez um silêncio assim, e nós ficamos: e agora? E ele disse: foi tudo bem. A cirurgia dele já está em recuperação, eu só tenho que retornar lá. Para mim foi um alívio. Mas aquilo, naquelas horas, naqueles minutos que eu fiquei ali, aquilo me confrontava. E eu dizia assim: e se meu pai morrer hoje, o que vai acontecer? Como vai ser a nossa vida daqui para frente? Jesus pagou um alto preço pela nossa vida. E como nós temos reagido ao chamado que Ele fez lá na cruz? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. O que nós temos feito com o que o Senhor Jesus nos deixou? Eu quero finalizar, igreja, com alguns versículos. Queria que só prestasse atenção. Jeremias, no capítulo 29, diz assim. Jeremias capítulo 29, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículos muito conhecidos da palavra. Mas se tu voltar no mesmo capítulo, no versículo 4, preste atenção. Olha o que o versículo 4 do capítulo que nós lemos diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para Babilônia. Tu entendeu esse versículo, igreja? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Vocês foram cativos de Jerusalém para a Babilônia pela minha permissão. E depois ele fala dos pensamentos que tenho sobre vós. Era um povo que tinha ido preso, cativo. E para encerrar, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 18 ao 24. Presta atenção, igreja. Vós servos,
sujeitai-vos com todo temor ao Senhor. Sujeitai-vos com todo temor ao Senhor. Não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Está pegando aí, igreja? Está entendendo? Por que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Tu entendeu? É a palavra do Senhor. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Preste atenção, igreja. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, e levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Tu entendeu, igreja? Tudo que Jesus sofreu na cruz, por permissão de Deus. Padeceu, humilhado, batido, fizeram tudo que fizeram. Aí ele estava pregado na cruz, ainda vem um e diz: se tu é o Cristo, desce daí e te salva. Já parou para pensar como nós agiríamos? Mas tudo que aconteceu foi permissão de Deus. Eu já vou passar para o pastor. Quero fazer um convite. E agora, eu queria só te fazer um pedido. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Eu não vou orar hoje. O pastor Sérgio vai encerrar. Eu quero te fazer um convite bem simples. Se tu, em algum momento, tem questionado, tu tem reclamado, tu tem falado ao Senhor, ou muitas vezes em pensamento, ou falado com o teu irmão, seja com quem for, reclamando, questionando o que Deus tem feito na tua vida, ou talvez o que Ele não tem feito, que tu acha que Ele tem que fazer. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. Eu vou ser o primeiro a ir na frente.